Vamos então começar a segunda parte da questão, não é uma questão, é um ensaio teórico sobre a sensibilidade dos espíritos, que é o número 257. Nós paramos aqui quando o Kardec coloca: sabemos que há percepção, sensação, audição e visão, e que essas faculdades são atributos de todo ser, e não apenas de certos órgãos, como acontece com o homem. Mas ainda uma vez, por intermédio de quê? Isso é o que não sabemos. Os próprios espíritos não têm como nos explicar, pois nossa língua é inadequada para exprimir ideias que não possuímos, assim como na língua dos selvagens não há termos para exprimir nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Ao dizer que os espíritos são inacessíveis às impressões de nossa matéria, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não tem analogia neste mundo, não tem similaridade, não temos como comparar aqui no nosso mundo, né, no nosso planeta. O mesmo não ocorre com aqueles cujo perispírito é mais denso, que percebem nossos sons e nossos odores, mas não através de uma parte delimitada do seu organismo, como quando vivo. Poder-se-ia dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser e chegam assim ao seu sensorium comune, que é o próprio espírito. Vamos lembrar que essa palavra em latim é de Aristóteles, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é de Aristóteles e quer dizer a sede da alma integral, né? Foi uma colocação, pensamento aristotélico. Como que é o que ele está dizendo aqui, né? Que poder-se-ia dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser e chegam assim à sua sede da alma, né? Ao centro da alma, que é o próprio espírito, mas de uma maneira diferente e talvez com uma impressão também diferente, e o que acarreta uma modificação na percepção. Eles ouvem o som de nossa voz e, no entanto, compreendem-nos sem o auxílio da palavra, pela simples transmissão do pensamento. Os espíritos mais elevados não nos ouvem pelo que nós falamos. Eles captam o nosso sentimento, o nosso pensamento. Eles visualizam na nossa aura, né? na frequência, na cor, na energia que existe em nós, como somos, o estágio que estamos, o que pensamos e o que sentimos. O que comprova o que dizemos é o fato de que, quanto mais o espírito está desmaterializado, mais fácil essa penetração. Ou seja, quanto mais sutil é o perispírito, ou é esse espírito, quanto mais elevado moralmente, quanto mais superior for esse espírito, maior é a capacidade que ele tem de penetração nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Quanto mais denso é o espírito desencarnado, mais próximo ele está de nós, de sentir o mesmo que sentimos, e alguns só escutam aquilo que nós falamos. Por isso que os espíritos pedem que a gente, quando faça o Evangelho no Lar, quando nós fazemos essas reuniões onde são trazidos os nossos entes queridos, a gente faça, mesmo que estejamos sozinhos, a gente faça a leitura em voz alta, a oração em voz alta, porque muitos desses espíritos que estão trazidos para fazerem o Evangelho conosco só ouvem aquilo que nós falamos. Não tem essa percepção de ouvir o pensamento. Então é o que ele está colocando aqui. O que comprova o que dizemos é o fato de quanto mais o espírito está desmaterializado, mais fácil é essa percepção. Quanto à visão, ela é independente de nossa luz. Nós vemos nas questões anteriores, né? Vamos lembrar que ele está fazendo um resumo aqui, né, do que nós estudamos.
Quanto à visão, ela é independente de nossa luz. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma. Para ela, a escuridão não existe. Essa faculdade é mais ampla e penetrante entre as que estão mais purificadas. Quanto mais elevado é o espírito, mais purificado, menos dificuldades ele tem em relação à nossa matéria, né, em todos os sentidos. Ele nada o detém, ele não precisa de luz para enxergar, ele não precisa de nada do que nós precisamos aqui no nosso planeta. A alma ou o espírito tem em si mesma a faculdade de todas as percepções. Na vida corporal, elas são obliteradas, né? São apagadas pela rudeza de seus órgãos. Na vida extracorporal, elas o são cada vez menos, à medida que o envoltório semimaterial se torna menos denso. Então, no corpo, nós estamos com esses sentidos, com essas percepções apagadas, né? Como eles costumam dizer nos livros, obliteradas. Mas, conforme o espírito vai se desmaterializando, se elevando, né, ficando cada vez mais sutil, mais etéreo, mais essas faculdades são perceptíveis. Quanto mais capacidade de entendimento, de percepção, de tudo o espírito tem, porque ele vai ficando cada vez mais desligado da forma densa deste planeta. Vai se desligando cada vez mais até o ponto dele sair da erraticidade. Ele não precisa mais encarnar nesse planeta. Já está em outros pontos, em outros patamares. Esse envoltório tomado do meio ambiente varia segundo a natureza dos mundos. Nós já falamos isso aqui várias vezes. O perispírito, ele é de acordo com o planeta em que vai se encarnar. Então ele é matéria sutil, mas é matéria ligada ao planeta. Então nós aqui, o nosso perispírito é formado de matéria sutil, mas ligado ao planeta Terra. E é o perispírito que vai formar, vai comandar a formação no ventre da nossa mãe do corpo que vai estudar, aprender, viver aqui no planeta Terra. Então, num outro planeta, é um outro tipo de formação perispiritual, para formar um outro tipo de corpo. É simples de entender. Ao passar de um mundo a outro, os espíritos trocam de envoltório, assim como trocamos de roupa quando passamos do inverno ao verão, ou do polo ao equador. Os espíritos mais elevados, quando vêm nos visitar, revestem-se do perispírito terrestre e então suas percepções operam como em nossos espíritos vulgares, mas todos eles, inferiores ou superiores, ouvem e sentem apenas o que querem ouvir ou ouvir e sentir. Então nós vemos isso no livro Sexo e Destino, quando o André Luiz ele vai na casa do Cláudio, o Marcondes está ali, é um espírito que não é mais um obsessor, ele vive a vida junto com o Cláudio, né? Existe uma simbiose, os dois vivem uma única vida praticamente. E o André Luiz está sempre ali junto com o mentor, tudo, e o Marcondes como espírito nunca o viu. Mas o André Luiz quer ser visto pelo Marcondes, então ele densifica o seu perispírito, vai na casa do Cláudio, toca a campainha para ser atendido pelo Marcondes. Então ele toca não para que o encarnado ouça, mas para que o desencarnado que está ali o ouça, abra a porta e possa vê-lo. Porque ele estava circulando o tempo todo ali e esse desencarnado não o via. Ele precisou densificar o seu perispírito para poder ser visto. Então os espíritos, quando vêm se comunicar conosco em sonhos, são espíritos mais elevados, eles se densificam e tomam a forma da qual nós os identificamos.
ou o parente que foi nesta vida, ou o parente que foi em vidas passadas, que a nossa memória, o nosso inconsciente ainda mantém aquela figura, então ele se densifica naquela figura. Nós vamos ver o Emmanuel, a partir do livro Há 2000 anos, ele passou a se mostrar, a se materializar, né, para o Chico e para os outros também que podiam vê-lo, quando ele se materializava, quando ele queria ser visto, ele se materializava como Públio Lentulus. Antes de escrever o livro Há 2000 anos, ele aparecia para o Chico como um bispo que havia desencarnado no Pará. Era um padre, né? Então, é uma questão, a figura do Públio Lentulus, e como Públio Lentulus ele foi pai da Flávia, e a Flávia era o Chico, ele acabou mantendo essa figura do Públio Lentulus quando ele se manifestava ali junto ao Chico. Sem possuir órgãos sensitivos, podem tornar suas percepções ativas ou nulas, segundo a sua vontade, havendo apenas uma coisa que são forçados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. Vou repetir. Quando ele diz, espíritos inferiores ou superiores ouvem e sentem apenas o que querem ouvir e sentir. Então, o espírito inferior, ele só vai ver os seus iguais e aqueles que forem inferior a eles. Superiores ele não vê. Mas, se o espírito superior entrar em contato com ele para lhe dizer, para lhe colocar, para conversar com ele, ele vai ver, ele vai ouvir. Por quê? Porque esse espírito vai se densificar. É aquilo que eu estava falando acerca do André Luiz. Então, sem possuir órgãos sensitivos, podem tornar suas percepções ativas ou nulas, segundo sua vontade, havendo apenas uma coisa que são forçados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. Sua visão é sempre ativa, mas eles podem tornar-se reciprocamente invisíveis uns para os outros, conforme a classe que ocupam. Podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não dos que lhes são superiores. Vamos lembrar o que eu estava falando. O Marcondes, que era o espírito que estava ali na casa do Cláudio, ele não via o André Luiz quando ele estava ali. Ele só viu o André Luiz quando o André Luiz quis ser visto. Agora, ele era visto o tempo todo por um espírito superior, que era o caso do mentor, o caso do André Luiz e outros espíritos que estavam ali. Nos primeiros momentos após a morte, a visão do espírito é sempre turva e confusa. Ela se aclara à medida que o espírito se desprende, podendo alcançar a mesma nitidez que tinha durante a vida, independente do fato de penetrar em corpos que são opacos para nós. Quanto à sua extensão através do espaço indefinido, no futuro e no passado, ela depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Então, algumas pessoas que pensam, desencarnou e vai saber o passado, vai saber o futuro. Não. Ele só tem acesso ao passado, ele só tem conhecimento da programação feita no plano espiritual para aqueles que estão encarnados, se ele for um espírito superior. Se não, não. Ele vai continuar sabendo o que ele sabia no instante que desencarnou, com o mesmo conhecimento, com a mesma capacidade de visão e de sentir. Toda essa teoria, diz-se-á, não é muito reconfortante. Pensávamos que, uma vez livres do nosso envoltório grosseiro, instrumento de nossas dores, não sofreríamos mais. E eis que vós nos vindes ensinar que ainda sofremos e que, de uma forma ou de outra, isso não significa sofrimento. Os espíritos vêm nos colocar. Não vai mudar nada. Se nós estamos sofrendo aqui, não temos conhecimento, não temos elevação, vamos continuar sofrendo. O jugo com Jesus é leve. Por que o jugo com Jesus é leve? Porque quando nós aprendemos o que Jesus ensinou,
quando nós colocamos em prática aquilo que ele nos ensina, aí realmente o mundo muda? Não. A nossa visão do mundo muda. E tudo aquilo que temos que passar e vivenciar no mundo se torna mais leve, porque nós temos uma compreensão, o porquê das coisas. E nós temos a compreensão, como diz o Emmanuel, eu repito sempre, a nossa passagem aqui pela Terra é um pernoite numa estalagem precária. É só um pernoite, é um nada, numa estalagem precária, num lugar difícil, num lugar primitivo, mas passa rápido. E aí fica mais simples e mais fácil de realizar esse pernoite. Pobres de nós, sim, ainda podemos sofrer, e muito, e por muito tempo, mas também podemos deixar de sofrer, já no instante em que abandonamos a vida corpórea. Depende do que aprendemos, depende da nossa elevação, depende da nossa evolução. Os sofrimentos deste mundo às vezes independem de nós, mas muitos deles são consequência da nossa vontade. Grande maioria dos sofrimentos que temos aqui na Terra são escolhas nossas, são da nossa vontade, são da nossa invigilância, da nossa ignorância também. Remontando à origem, ver-se-á que a maior parte deles é consequência de causas que poderíamos ter evitado. Quantos males e enfermidades o homem não deve aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? O homem que sempre tivesse vivido sobriamente, que não tivesse abusado de nada, que sempre tivesse tido gostos simples e desejos modestos, ter-se-ia poupado de muitas tribulações. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira como viveu na Terra. Aquele que fuma desde 12 anos vai chegar aos 80 com efizema, com problema no pulmão, com bronquite, Foi a sua escolha, foi o seu vício, a sua falta de vontade, de força de vontade de parar de fumar. Foi ele que causou todos os males que o corpo tem, que ele sente, que ele vai continuar levando no perispírito para a vida espiritual, e quando reencarnar, vai continuar no próximo corpo com o pulmão do jeito que deixou o último. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, ai, que sofrimento aquela criança que nasce com bronquite, com asma, ou com tumor, ou com câncer. Deus não tem nada a ver com isso. Ela está sendo, pura e simplesmente, sendo herdeira dela mesma. Ela está com o perispírito, com o corpo dela montado, através do perispírito, da forma que ele deixou esse perispírito na sua última encarnação. Então, se o meu pulmão estiver preto agora no meu corpo físico, a hora que eu desencarnar, meu perispírito vai continuar com o pulmão preto, até que eu limpe. Aí eu vou reencarnar, vou sofrer todas as consequências de estar com o pulmão negro, vou trabalhar, vou me tratar, vou passar tudo que eu precisar passar. Aí, se no próximo reencarne eu limpar tudo, eu me tratar, eu estiver bem, eu me elevar, eu sublimar os meus sentimentos, e eu não fumar, eu não tiver outro vício, eu saio elevada e purificada de um vício idiota que eu adquiri numa existência. Mas a escolha é nossa. Ninguém põe o 38 na nossa cabeça e obriga a fumar. Ninguém põe o 38 na nossa cabeça e obriga a comer até deformar o corpo, a comer doce, até ficar com a mente viciada, não consegue ficar sem açúcar. Ou a beber álcool até ficar completamente sem percepção e sem controle mental, sem controle do corpo. É uma decisão, uma escolha nossa. Isso se chama livre-arbítrio. O mesmo, ele coloca aqui, né? O homem que sempre tivesse vivido sobriamente, se não tivesse abusado de nada, que sempre tivesse tido gostos simples e desejos modestos, ter-se-ia poupado de muitas tribulações. O mesmo se dá com o espírito.
Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira como viveu na terra. Sem dúvida, ele não sofrerá mais de gota nem de reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não serão menores. Vimos que seus sofrimentos são o resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Que quanto mais ele se desprende da influência da matéria, ou, em outras palavras, quanto mais desmaterializado estiver, menos sensações penosas experimentará. Ora, depende dele libertar-se dessa influência a partir desta vida. De novo, escolha, livre-arbítrio. Ele tem o seu livre-arbítrio e, consequentemente, a escolha entre o fazer e o não fazer. Olha a colocação que ele faz aqui. Que dome suas paixões animais, que não sinta ódio, nem inveja, nem despeito e nem orgulho. Que não seja dominado pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos. Perdão. Que faça o bem, que não dê às coisas deste mundo mais importância do que elas merecem. Olha o conselho que Kardec está colocando aqui. Perdão. É fundamental que a gente entenda, assimile e põe em prática este conselho que Kardec está dando. Eu vou repetir. Ele tem que ficar gravado em nós. Que nós, encarnados aqui, enquanto podemos mudar todas as situações, que dome suas paixões animais, que não sinta ódio, nem inveja, nem despeito e nem orgulho, que não seja dominado pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que faça o bem, que não dê às coisas deste mundo mais importância do que elas merecem. Então, mesmo sob seu envoltório corporal, ele já está depurado, já está desprendido da matéria. E quando deixar este envoltório, não sofrerá mais a sua influência. Se desligou, é o desapego. Se desligou das coisas do mundo. Se desligou das emoções. Tem os sentimentos mais nobres do amor, do bem, da empatia, da fraternidade. A hora que se desligar do corpo, vai estar numa situação que, se não se permitiu ser influenciado pelo mundo, a hora que se desligar do corpo, continuará desligado deste mundo, da matéria e da sua influenciação. Os sofrimentos físicos pelos quais passou não lhe deixam nenhuma lembrança penosa. Não lhe resta nenhuma impressão desagradável, pois elas só afetam o corpo e não o espírito. Sentir-se-á feliz por ter se libertado, e a tranquilidade de sua consciência irá isentá-lo de qualquer sofrimento moral. Por isso que nós temos, enquanto estamos aqui encarnados, aproveitar o tempo, que é um presente de Deus, para nos desligarmos de tudo, de coisas, de pessoas, de crachás. Tem pessoas que são completamente ligadas a um emprego, ao título que tem no crachá de diretor, de CEO, de gerente, seja o que for. Tem pessoas que estão atadas aos filhos, marido, à casa. A gente tem que se desligar. Todos são espíritos irmãos nossos. Não são nossos, são irmãos. Nós convivemos aqui com eles e vamos conviver com eles no plano espiritual. As coisas que nós temos aqui no planeta não são nossas, são empréstimos.
para que nós possamos usufruir enquanto estamos aqui no planeta. Somos responsáveis por esse usufruto, de deixá-los da melhor forma possível, deixar este corpo da melhor forma possível, porque ele foi emprestado. E se nós somos herdeiros de nós mesmos, hoje, aqui e agora, eu estou montando o corpo que eu vou ter amanhã, tenho que cuidar muito bem dele, tenho que fazer com que ele esteja o mais saudável possível, o mais limpo possível, energeticamente saudável possível, para que amanhã meu próximo reencarne seja num corpo saudável, num corpo que esteja pleno para exercer as funções de aprendizado. Essa responsabilidade é minha, é sua, é de todos nós. E nós temos que assumir essa responsabilidade. Deixarmos de ser vítimas, ó Deus, ó vida, ó azar, porque Deus me castiga. Eu ouvi isso de uma pessoa, eu já comentei aqui no canal. Uma pessoa que estava no casamento da neta, com o cano no nariz, com 2 bujõezinhos de oxigênio nas costas, e ele colocou: Deus está me castigando. E ele fumava desde os 12 anos. Estava com mais de 80. E era Deus que estava castigando, não era o cigarro. E a filha dele, que é minha amiga, me colocava que se não ficasse no pé dele ali vigiando o tempo todo, ele ia dar um jeito de fumar escondido. E era Deus que estava castigando? O que Deus tem a ver com o que ele fez com ele e com o pulmão dele? Isso é infantilidade. É a criança que joga a bola na parede e quando a bola volta, grita: mãe, a bola me bateu. A bola não tem nada a ver com isso. Foi ele que jogou a bola na parede. A criança, a gente entende que ela acha que a bola bateu nela. O adulto, não. Nós temos que assumir as responsabilidades da nossa vida, da encarnação que nós estamos vivendo aqui agora, que pode fazer toda a diferença. Nós podemos mudar tudo hoje, agora, e fazer toda a diferença até a hora do nosso desencarne. Basta nós querermos. Isso se chama livre-arbítrio. Interrogamos milhares de espíritos sobre esse assunto. Espíritos pertencentes a todas as classes e posições sociais, estudando-os em todos os períodos da vida espírita, desde o instante em que abandonaram o corpo. Acompanhamo-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as mudanças que neles se operavam, em suas ideias e em suas sensações. E sob essa perspectiva, os homens mais vulgares não foram os que nos forneceram os elementos de estudo menos preciosos. Ora, notamos sempre que os sofrimentos têm relação com a conduta, da qual sofrem as consequências, e que essa nova existência é a fonte de uma felicidade inefável para os que seguiram o bom caminho, de onde se conclui que aqueles que sofrem foi porque assim o quiseram e que só devem queixar-se de si mesmo, tanto no outro quanto neste mundo. Nós somos o resultado das nossas escolhas, tanto neste mundo quanto no outro. Se nós sofremos, é porque nós estamos com a criança recebendo a bola de volta que nós jogamos, ou pelas escolhas que nós fizemos aqui e agora nesta encarnação. A maioria dos nossos sofrimentos, das doenças que nós temos, são escolhas erradas que fizemos nesta encarnação. E algumas, numa percentagem muito pequena, que é a expiação, porque a maior parte do que nós vivemos aqui nesta encarnação é prova. É para provarmos que aprendemos. E a prova é a escolha nossa, é a diferença da prova e da expiação. A prova é a escolha nossa. E quando nós passamos na prova, nós mudamos de sala, mudamos de escola para novo aprendizado. E na expiação, nós limpamos aquele terreno e voltamos para o mesmo ponto que estávamos antes de errar. Na prova não, na prova nós caminhamos, nós subimos um degrau. Agora, aquilo que passamos pode ser a mesma coisa.
toda expiação é uma prova, com certeza. Mas nem toda prova é uma expiação. Porque a expiação vai ser conforme a queda, conforme aquilo que nós erramos. Vamos consertar e voltamos ao mesmo ponto que estávamos antes de errar e continuamos o nosso caminho. A prova não. A prova é a continuação do caminho. Eu aprendi a lidar com a vaidade, eu aprendi a ser uma pessoa mais simples, uma pessoa mais humilde, então eu vou reencarnar, vou caminhar com todas as tentações que a vaidade pode me dar, eu vou nascer uma pessoa bonita, uma pessoa rica, uma pessoa que está em condições perfeitas e vai sofrer todas as tentações para ser cada vez mais vaidosa, e se ela aprendeu a lição, ela vai ser humilde, simples e não vai ligar para a aparência, porque a aparência faz parte desse estágio, deste pernoite, nesta estalagem precária. Não vai ser afetado pelas tentações. Por isso que nós fazemos essa na nossa oração, né? Não nos deixeis cair em tentação, nos ajuda na nossa prova, para que a gente não caia na tentação. E livra-nos, Pai, do mal, o mal que existe em nós, o mal que fazemos aos outros. E aí, se nós passarmos na prova, estamos lentamente subindo e vamos continuando o nosso caminho. A gente cai, errou, aí vem a expiação. Nós vamos passar por todo o processo de limpar, acertar, ressarcir o erro e voltamos no ponto que estávamos. E vamos fazer a prova de novo. É o repetente, é o repetir de ano, né? Quando a gente erra e cai, a gente limpa tudo, volta. Exatamente como o aluno que repetiu de ano vai ver a mesma matéria de novo e vai passar pela mesma prova de novo para ver se aprendeu. Aprendeu? Continua o estudo, continua o estágio. Não aprendeu? Repete de ano. E quantos de nós não tem em nós a sensação, eu já passei por isso. Eu já senti o que eu estou sentindo agora. Aquela sensação do déjà vu, que é estar vivendo uma situação de novo. Quantos de nós está pura e simplesmente refazendo a mesma prova pela, sei lá, centésima ou milésima vez? Será que já não é a hora da gente se assentar, apreender em nós, guardar em nós os ensinamentos que estamos recebendo e começar a partir de agora uma mudança, um fazer diferente, um pensar diferente, um agir diferente, para que ao desencarnarmos tenhamos aproveitado esta encarnação e esta encarnação ser diferente, não ser iguais às outras onde caímos na tentação, aonde enfiamos os pés pelas mãos e ao sairmos nos arrependemos, pedimos ajuda, pedimos para os nossos protetores nos ajudarem, pedimos para aqueles que nos amam nos aceitarem como filhos, para de novo podermos passar pela mesma prova, que aí a gente jura que vai passar e quando chega aqui, enfia o pé na jaca. A gente vê isso claramente nos mensageiros. Vamos fazer uma autoanálise, né? Uma autoanálise profunda, para aprendermos cada vez mais com os ensinamentos que nós temos na nossa mão. Esse livro tem 164 anos. Esses ensinamentos que estão nas nossas mãos aqui já estão conosco há muito tempo. Talvez na encarnação anterior nós já tenhamos estudado. Estamos aqui estudando de novo. Vamos fazer com que agora a gente aprenda. Falo por mim, estou fazendo de tudo para conseguir aprender nesta encarnação que não aprendi, não consegui aprender nas outras, tentar fazer diferente nesta encarnação. Nós não estamos aqui no meio de uma pandemia, numa transição à toa. Nós estamos aqui porque escolhemos estar aqui nesta hora, para que aprendêssemos mais, para que esta hora fizesse toda a diferença para o nosso futuro. Vamos aproveitar isso, aproveitar o máximo que nós pudermos, com estudo e com trabalho, colocando em prática os que estamos estudando. Vamos continuar o nosso estudo
E a nossa próxima questão, que vai ser a 258, é o começo do escolha das provas. Vamos entender que nós estamos falando aqui agora de que nós escolhemos as nossas provas, nós vamos entender isso na questão 258, que é a nossa próxima. Até lá!